Em relação a como manter os hábitos em viagem, a primeira coisa que é importante fazer, se tu conseguir, é garantir, deixa eu ligar a luz aqui, é garantir da melhor maneira que tu conseguir executar eles antes de viajar. Se for uma viagem curta e tu for um bate e volta, que tu vai num dia e volta no outro, se tu puder fazer antes de ir, já facilita muito. Inclusive aqui, eu acabei de fazer um exercício, improvisei dentro de casa mesmo, porque não ia dar tempo de ir na academia, pra já garantir, porque eu sei que eu vou estar viajando, tô cansando aqui o braço, mas eu sei que eu vou estar viajando no avião das 8 até a meia-noite, então não daria tempo de eu ir no horário que eu geralmente vou, que é à noite. Então essa é a primeira dica. Eu vou arrumar agora as coisas para ir viajar e a gente se vê no aeroporto. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês, fora essa primeira dica que eu dei, em relação a como manter a rotina quando tu está viajando, quando tu não está no teu normal, no teu habitual, é a ideia que me fez realmente passar a ter outra consistência a respeito dos meus hábitos quando eu fui viajar, quando eu não estava em casa. Que quando eu ia viajar, parecia que eu encontrava qualquer desculpa e validava o fato de eu não fazer, de eu não executar. Como se, na verdade, eu não realmente quisesse fazer aquele hábito, como se fosse algo que estivesse me obrigando, e aí na primeira ocasião, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu aproveitasse para largar, para dizer a desculpa, para dizer o porquê que não poderia, não vai ter tempo, vai ficar muito ruim, vai ficar muito apertado, eu tenho outras prioridades, qualquer coisa que seja. E não que não sejam justificativas válidas, mas eu usava isso como para me safar, como se fosse uma obrigação que eu não quisesse, que eu não estivesse escolhendo. Então, a partir do momento que eu me dei conta disso, eu percebi que isso não fazia sentido nenhum, porque os hábitos que eu estava tentando implementar na minha rotina, eu queria, não era obrigação, ninguém estava me obrigando a fazer nada, ninguém estava me dizendo, Gabriel, vai lá, tem que fazer isso aqui. Não, eu estava fazendo porque eu entendia que aquele hábito ia me fazer bem, eu entendia que ele tinha um propósito que eu queria alcançar, e muito mais do que isso, não só pelo propósito, não só pelo fim, pelo objetivo final, porque eu não vou estar fazendo as coisas só pensando no futuro, constantemente não aproveitando o presente. Eu estava fazendo aqueles hábitos porque eu realmente gostava, e eu faço isso que eu faço hoje tentando o meu melhor aproveitar no momento presente, porque eu quero, porque eles fazem melhor, eles fazem bem pra mim. Deixando aqui a mensagem passar um pouco, deixando só acontecer agora a chamada. Mas então, como eu estava dizendo, eu me dei conta que não fazia sentido nenhum essa constante procura por desculpa e validação em cima de não fazer. Na realidade, eu queria fazer, eu estava dando uma desculpa, eu estava sabotando o meu próprio processo. Então eu aceitei isso, eu passei a entender que eu queria meditar quando estivesse viajando, eu queria ler, eu queria continuar fazendo exercício, eu queria continuar acordando cedo, enfim, todos os hábitos que eu implementei na minha rotina que me faziam bem, eu queria continuar fazendo. Essa troca de chave fez com que eu não mais naturalmente procurasse desculpas para validar e me sentir bem em relação a não fazer quando eu estivesse viajando. A segunda ideia que mudou a consistência com que eu implementava os hábitos na minha rotina quando eu estava viajando foi perceber que quando eu estava viajando, geralmente era para ver minha família, e a primeira coisa que eu queria fazer era sempre ficar com eles. Então eu acabava ficando o dia inteiro com eles, e aí quando sobrava tempo eu tentava encaixar os hábitos da maneira que eu fazia em Porto Alegre, da maneira que eu fazia na minha casa quando eu estava na minha rotina normal. E muitas vezes eu não conseguia, porque ou eu estava longe de uma academia, ou eu não tinha os 20 minutos para conseguir meditar, que é o tempo que eu costumo meditar, ou simplesmente não conseguia acordar mais cedo do que todo mundo e já tinha que sair, porque era o horário que a galera estava indo e eu queria ficar com eles, e a gente voltava muito tarde, eu não podia fazer barulho para fazer meus exercícios em casa, enfim. Eu percebi que eu tinha que fazer uma mudança na relação que eu tinha, porque as minhas prioridades estavam diferentes. E essa é a questão. A minha prioridade quando eu tô viajando, como eu vou ver minha família, é ficar com eles. Eu vejo o meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos
com uma frequência muito menor do que a que eu gostaria. Então quando eu tô aqui, quando eu tô com eles, a minha prioridade é ficar com eles. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. Só que aí eu tenho que perceber que como eu mudei completamente minha rotina e as minhas prioridades são outras, é necessário que eu aprenda a me adaptar. E é isso que eu comecei a fazer para não deixar de executar. Por exemplo, o meu hábito normal em relação à atividade física é ir pra academia, é treinar. Que é uma coisa que quando eu morava em Brasília, eu até conseguia fazer. Porque tem um aplicativo que tu consegue treinar em academias separadas, Gym Pass se chama. Em academias diferentes das que tu treina por um preço mais em conta, eu usava muito ele. Mas aqui em Palmas, no Tocantins, isso acaba sendo meio complicado, até porque eu não tenho carteira de motorista. Eu vou deixar de executar, vou deixar de fazer minha atividade física? Não. Eu faço um treinamento com o peso do meu corpo. Ontem mesmo eu fui correr, eu adapto, eu não deixo de executar. A minha meditação que eu faço de manhã, geralmente quando eu acordo aqui, os meninos, como são muito novos, já estão acordados. E fica bastante difícil porque eu quero ficar com eles. De eu meditar por 20 minutos. Então eu escolho outro momento do dia, geralmente quando eles estão descansando, para fazer isso. Então essa segunda ideia é perceber que eu preciso adaptar os meus hábitos quando eles deixam de ser prioridade dentro do contexto de viagem. E a terceira e última ideia, que para mim realmente foi muito importante e possivelmente para ti também é ter aceitação quando eu não consigo executar alguma coisa quando eu estou viajando. Muitas vezes, até que eu acabei de comentar, minhas prioridades mudam, eu acabo fazendo outras coisas e aí quando vê, já passou da meia-noite ou cheguei em casa realmente exausto e eu não tenho forças para conseguir executar. Eu aceito isso, eu aceito esse fato e eu tento me planejar, ter 100% de responsabilidade em cima disso, para que amanhã, no dia seguinte, eu consiga fazer sem que eu caia na mesma armadilha que eu caí no dia anterior. Mas geralmente quando eu viajava eu não tinha essa percepção, eu acabava não executando num dia e aí ia tudo por água abaixo, porque eu não tava, quer saber, já não fiz ontem, então não vou fazer hoje, e aí já não cuidava mais o resto da viagem, voltava pra casa, voltava pra Porto Alegre me sentindo super mal, porque fiquei 7, 14 dias às vezes sem executar meus hábitos, e isso causa uma falta de estruturação na minha rotina que me dá um sentimento muito ruim de que eu não tô executando aquilo que eu sei que eu devo executar. E a minha autoestima, a minha autoconfiança são depletadas quando eu faço esse tipo de coisa. Então essas são as 3 ideias que mudaram a capacidade que eu tinha de manter minha consistência e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e te elucidar em relação a essas ideias tão importantes para tu manter a consistência dos teus hábitos quando tu estiver viajando. E se tu quer receber mais conteúdo do Vida de Titã em um formato muito rápido, a gente tem uma excelente notícia para ti. A gente criou os 5 Jabs de sexta, são conteúdos que a gente está mandando em formato de texto pelo WhatsApp. A galera está recebendo, já são mais de 700 pessoas que estão recebendo 5 Jabs, incluindo na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina e até no Acre. Então se tu quer receber também, clica no link que a gente vai deixar na descrição, que tu vai automaticamente pro WhatsApp mandar uma mensagem pro número da equipe do Vida de Titã, beleza? Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou e fui.